Bom, meus irmãos, boa tarde. Muito agradecido ao Senhor por estar aqui com vocês. Agradecido ao pastor Mateus e à sua equipe pelo convite feito a estarmos esse final de semana juntos. Eu sei que eu conto com a paciência do pastor Mateus, mas a todos também eu peço perdão pelo atraso. Tenho justificativas para isso, mas o fato é que a gente tinha um horário e precisávamos estar na hora. Peço que orem por mim. Graças a Deus Ele tem me dado excelentes oportunidades de servi-lo. E até hoje de manhã eu precisava reunir com um irmão, que só podia ser feito hoje pela manhã, por isso que eu não podia chegar antes disso. Mas a responsabilidade é minha. Graças a Deus cheguei bem, cheguei com minha família, estamos bem guardados. E temos esse momento agora bem importante para a gente tratar desse assunto que é fundamental para a Igreja de Jesus Cristo. À noite estaremos falando sobre essa necessidade fundamental e agora à tarde falando especificamente sobre evangelismo. Eu não sou tão dinâmico com as mídias, então assim, não irei, se o irmão quiser até desligar, pode desligar, tá certo? E aí eu vou tentar fazer de tudo de não ser cansativo, uma vez que eu vou falar. Vai ser um momento mais de exposição, mas eu espero que não será uma pregação, será uma coisa mais informal mesmo, apesar do formalismo aqui do púlpito e de eu estar aparentemente mais formal, mas enfim, eu quero dialogar com os irmãos, com as Escrituras a respeito desse assunto que é de grande importância para a vida da Igreja de Jesus Cristo, ok? Isso é café, Eliseu? É outro negócio? Não digo o que é, não. Minha esposa não sabendo está bom demais. Minha esposa não sabendo está bom demais. Opa! Ui! Muito bem. Então, vamos lá. Eu vou ter um momento, primeiro eu quero falar com os irmãos sobre algumas coisas no que diz respeito às Escrituras que tornam esse assunto muito importante, muito caro, muito especial para a Igreja de Jesus Cristo. Depois, em outro momento, logo a seguir, eu vou tratar de ideias e estratégias evangelísticas. E em qualquer desses momentos, os irmãos estejam à vontade para interagir, tá certo? Não é uma pregação, tá bom? Apesar da aparência, formalismo e tudo, mas não é essa a intenção, nem minha e creio também não da organização. Então estejam à vontade para levantar a mão, interagir, perguntar, opinar e assim a gente construir hoje à tarde, ou fortalecer nos nossos corações essa ideia do evangelismo. Então vamos lá. O pastor Mateus já orou, vamos nós. Primeira coisa importante, partir das Escrituras. As Escrituras deixam claro que evangelizar ou pregar a mensagem de Jesus Cristo, das Escrituras, aos perdidos, não só a eles, mas pensando especificamente em alcançar os perdidos, é um dever de todo crente e alguns são dotados para isso. É um dever de todo crente. Mas alguns recebem dom para isso. Isso pode parecer um pouco confuso, ou talvez até aparentemente contraditório. Se é para todos, por que é que todos não têm o dom? E se alguns têm o dom, então não deveriam ser eles os responsáveis pelo evangelismo? Não, porque as Escrituras nos apresentam as duas verdades. E elas não se contradizem, pelo contrário, elas se complementam. Todos os crentes são responsáveis por pregar o evangelho? Sim. Alguém poderia nos lembrar uma referência bíblica que deixe isso claro? Mateus 28, não é verdade? O que é que diz lá? Mateus 28, verso 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Abra aí, por favor. Você que está com sua Bíblia. Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou aos seus discípulos, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto,
Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, esse aqui, entre outros textos, deixa muito claro que a pregação do Evangelho é para todos os discípulos de Jesus. Todos. Homens, mulheres, adolescente, criança, jovem, adulto, ancião, anciã. Enquanto nós temos fé em Cristo e enquanto conseguimos falar ou transmitir uma informação, a pregação do Evangelho deve ser uma prioridade para nós, em todos os eventos da nossa vida. Pregar o Evangelho é uma tarefa para todos os crentes. Você pode não estar fazendo, mas você está falhando. Você está pecando se você não cumpre uma ordem do Senhor. Pecado é a quebra de uma ordem dele. Então, nós precisamos pregar o Evangelho. Ah, pastor, realmente então nesse caso eu estou pecando. Beleza, então vamos tratar com o Senhor, pedindo perdão e pedindo ajuda. O que eu faço para deixar de cometer esse pecado, Senhor? De estar negando-me a obedecer a tua ordem de pregar o Evangelho. Então, leva isso em conta. Pregação do Evangelho é para todos. Não conheço todos os irmãos, mas caso tenha algum que pensa, não, pregação do Evangelho é para os pastores. Está errado. É para os pastores como também é para os crentes, qualquer um. A pregação do Evangelho, houve uma época, talvez uns 20 anos atrás, eu espero que já passou, mas houve essa época onde pregação do Evangelho para nós era obra para os irmãos norte-americanos. Eles são missionários, nós não. Eles são os missionários, eles vieram lá de longe, o negócio de pregar o Evangelho é com eles, não é conosco. E nós sofremos muito e ainda hoje colhemos frutos dessa má compreensão a respeito dessa tarefa. Portanto, todos os crentes são ordenados a pregar o Evangelho. Agora, como eu disse, é uma ordem para todos, mas alguns têm dons para fazer isso. O apóstolo Paulo fala disso em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo de número 4. E após ver as duas verdades, vamos ver como é que a gente convive com as duas. Efésios capítulo 4, versículo 11. Falando de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo diz, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então perceba que o texto sagrado diz que o Senhor Deus deu, e aqui pode ser dons aos homens, e esses homens que receberam dons, como dons para a igreja. Os próprios homens que receberam esses dons, são dons presentes de Deus para a igreja. Primeiro tiveram os apóstolos e profetas, que fizeram o fundamento, a base da igreja, e depois deles vieram evangelistas, pastores e mestres também. Então vamos nos apegar aqui aos evangelistas. Evangelista, então, evangelismo é um dom. O Senhor concedeu alguns para esse fim, evangelistas. Eu, pessoalmente, penso que esse aqui são especificamente aqueles que nós costumamos chamar de missionários. Certo? A palavra missionário, você não vai encontrar ela muito facilmente, né? Não tem, né, a palavra missionário nas Escrituras. Então, é um termo que a gente pode compreendê-lo como o evangelista, porque missionário nada mais é do que um evangelista. O que o pastor... eu só lembrei o sobrenome, mas não vai, Jaime mesmo. O que o pastor Jaime e sua esposa vieram fazer no Brasil? Pregar o Evangelho, a obra evangelística. O que eu e minha família fomos fazer em Cabo Verde? Pregar o Evangelho, a obra evangelística. Então, o que se faz em qualquer lugar do mundo, um missionário, é a obra evangélica, é pregar o Evangelho. É o mesmo que aqueles que ficam devem estar fazendo. A diferença é só geográfica, a diferença às vezes é aprender uma outra língua, mas tudo isso com o mesmo objetivo, pregar o Evangelho. O missionário é um evangelista. Então, quando eu leio esse texto e penso nele, penso que estás falando
daqueles que encaram a obra evangelística de maneira integral. Vou viver para pregar o evangelho. Então aqui está, dom de evangelista. Agora, como é que a gente lida com isso? Todos devem fazer, mas alguns têm o dom, então nem todos têm. Então, eu que não tenho o dom de evangelista, eu vou dizer, opa, não é comigo, ufa, deixa que os que têm dom façam, estou livre dessa. Então, vamos procurar quem é que tem o dom de evangelistas e vamos cobrar que eles evangelizem as nações, evangelizem o bairro, evangelizem a cidade, de forma alguma. A relação aqui entre a obra que o Senhor mandou a todos e aqueles que recebem dons para fazer é o mesmo com qualquer outro dom. Por exemplo, servir é um dom. Romanos capítulo 12, as listas de dons vai colocar servir. Servir, aquele irmão que tem maior gosto de chegar sem precisar ninguém mandar, ele chega para organizar, para limpar as cadeiras, para organizar as coisas. Eu não sei como é que está isso por aqui, mas eu sei que tem pessoas assim. Alguns que só fazem no empurrão, mas tem outros que fazem por prazer. Então, todos os crentes são chamados a serviço, a servir ao Senhor, a servir na causa do Senhor. Isso é verdade ou não? Todos, 100%. Só que alguns fazem isso com mais liberalidade. Alguns vão fazer isso às custas, às vezes, de chamar, ei, temos que fazer tal coisa. Então vamos lá e faz. Beleza. Mas tem uns que não precisam. Eu costumo dizer que tem aqueles crentes que a gente precisa empurrar para ele fazer as coisas, mas tem alguns, acho que não são tantos, mas que a gente precisa segurar um pouco. Segurar um pouco. Que às vezes querem fazer por ele e pelos outros, o que não é muito legal. Então, todos os crentes são chamados a servir, são ordenados a servir. Mas alguns têm o dom de servir. Contribuição. Um dos dons lá que Paulo fala em Romanos é o dom de ser liberal, ser alguém de mão aberta. Então, todos os crentes são chamados a contribuir? Sim. Mas alguns vão fazer com certa dificuldade. Eita, porque tem a conta para pagar. Eita, porque tem não sei o que eu ainda vou comprar. E aí contribui com aquela penúria. Há outros que vão fazer com liberalidade. Eu conheço um irmão que as coisas dele não tem dono, por assim dizer. Se ele sentir o cheiro de que alguém está precisando do carro dele, ele, toma aqui, usa o meu carro, usa a minha casa, faz isso, aquilo, outro. Ele tem o dom disso. Não se prende, não tem. A maioria de nós é toda, não sei, eu vou emprestar, ou empresta com medo. Ele não. Então, isso é dom, certo? Dom de ser liberal. Todos nós devemos contribuir, todos. Ninguém tem desculpa de não contribuir, dizendo, eu não tenho um dom de contribuir. Eu não tenho um dom de servir. Quem tem, que faça. Então, do mesmo jeito é com o Evangelho, com a pregação do Evangelho. A diferença entre aqueles que de repente não têm o dom de evangelizar para o que tem, é que o que tem vai fazer isso com certa fluidez maior, liberalidade maior de tempo. Ele consegue pegar no ar uma conversa e já entra com o Evangelho. Os que não têm o dom vão ter um pouco mais de dificuldade. Puxa vida, como é que eu começo a conversa aqui com essa pessoa sobre o Evangelho? E aí tenta, não dá certo, aí se sente mal com isso. Mas está tentando, está lutando, vai conseguir. Então a diferença é essa. Quem tem o dom vai fazer isso com uma certa facilidade a mais. Quem não o tem, tem que fazer, sabendo que pode encarar dificuldades a mais para conseguir executar. Pode falar, meu irmão. Eu acho que normalmente no início da fé e que alguém
É possível sim. O apóstolo Paulo nos exorta a buscar com sabedoria os melhores dons. Então, que tal pedir ao Senhor isso? Não faz mal. Senhor, eu gostaria de ser um bom evangelista. Como o Senhor capacita os teus servos, me ajude com isso. Só um minutinho. Eu conheço uma pessoa que é incrível. Aliás, eu conheço algumas. Uma delas é uma pessoa muito calada na igreja. Caladíssima. Ao ponto de que, se você não conhecer, você talvez vai pensar ou que não é um crente muito imaturo e tal, mas ele é um crente veterano. Infelizmente, hoje ele está meio frio, mas está indo à igreja e tudo. Mas no meu primeiro ministério na igreja de Timbó, onde eu estou hoje, eu não o conhecia bem, ele era recém-chegado, e então, quando a gente saía em dias pré-marcados para evangelizar a comunidade, para ir nas casas, pregar o evangelho, convidar para ir à igreja, então, na primeira vez que a gente foi, eu, olhando para ele, vendo muito calado, é difícil ouvir ele falar uma palavra, de verdade. Então, eu separei em duplas e eu pensei comigo, eu vou ter que ir com esse irmão, porque ele não fala nada. Se ele for com outra pessoa que não tem muito jeito, não vão dizer nada, vão passar pela rua. Então, se eu vou com ele. Então, separei. E então, eu saí, aqui de lado com ele, tomei meio à frente para bater no portão, e foi uma coisa meio cinematográfica, de verdade. Que quando eu tomei à frente dele, que eu me aproximei de uma porta, então literalmente ele tomou a minha frente, e aí bateu na porta. Quando abriram a porta, meu irmão, eu fiquei encantado, entendeu? É como se fosse algo automático, assim, eu não sei fazer outra coisa, eu só sei se alguém abrir a porta eu falo. Então ele começou a pregar o evangelho, pregou o evangelho. Eu não disse uma palavra, trocamos de lugar, literalmente. Chegamos na casa de um homem que, inclusive, não era muito bem quisto com o evangelho, nem com a nossa igreja. Esse irmão pregou o evangelho para aquele homem. Então, assim, tem isso, muitas vezes, de você não saber, e aí, caso você, de repente, é como ele, de personalidade quieta, talvez nós de fora achemos, esse aqui não tem dom. Ou talvez você mesmo possa achar isso. Eu não sei o que é que eu faço e tal. Então, mas talvez o Senhor quer te usar nessa área. O que fazer? Vai experimentar. Vai atrás. Se coloca e ir falar com as pessoas. Então, tem casos assim. Tem um irmão que, por exemplo, ele faz a seguinte, até misturando aqui um pouco as minhas pautas, já falando de ideias. Tem um irmão que ele percebeu que existem situações na vida onde as pessoas estão dispostas a ouvir qualquer coisa que ele queira falar para ganhar o dinheiro dele. Por exemplo, barbeiro ou cabeleireiro. Ele quer o nosso dinheiro. Então eu vou sentar na cadeira dele por uns 30 minutos, dependendo do teu corte. No meu dura 3. Mas dependendo do seu corte, uns 20 minutos. O cara está ali, você está ali. Ele não vai te mandar embora dele porque ele quer teu dinheiro. E é tanto que, se você quiser, fala-se qualquer besteira naqueles 20 minutos. Então, aquele irmão percebeu, ele não vai mandar eu sair daqui. O que eu falar, ele vai ouvir. Então, ele prega o evangelho. Ele literalmente vai pregar o evangelho. E ele costuma começar a pregar o evangelho quando senta na cadeira de um cabeleireiro, ele começa falando de Sansão, por causa do cabelo. Associa uma coisa com a outra, o corte de cabelo, e daí vai entrar com o evangelho. Entendeu? Outro ambiente onde você entra, o cara não vai te botar para fora, porque ele quer o teu dinheiro. Táxi ou Uber. Entendeu? E aí? Vamos falar aqui, qual é a tua fé? Tu tem fé? E puxa o assunto. O Uber vai te botar para fora? Não vai. Entendeu? Epa, vai embora que aqui eu não quero falar do evangelho. Isso não vai acontecer. Entendeu? Então tem essas situações onde uma pessoa que tem o dom faz isso com facilidade, sem nenhum problema. Alguns de nós talvez vai ter um pouco de dificuldade com isso. Talvez alguns de nós vai ter essa dificuldade por um bom tempo. Alguns, talvez só no começo, como o irmão está dizendo. E de repente faz, vai tomando gosto, então manifesta-se que isso o Senhor facilitou para ti. Então isso acontece, é uma série de questões aí. O que a gente não pode esquecer de maneira nenhuma é, com dom, isso vai ser mais fácil. Mas sem o dom, eu ainda assim devo fazer. Eu preciso achar um jeito de fazer. Diga aí, meu irmão. Como é algo espiritual, não envolve
Sim. Ok, sim, meu irmão queria fazer esse comentário, né? Perfeitamente. Não tem jeito, tá certo? Isso aí não tem jeito. Você está entrando, aliás, por ser crente, você já está no campo de batalha espiritual. Agora, se você ainda vai pregar o evangelho como devemos fazer, então é bom estar bem ciente disso. Vai acontecer sem dúvida nenhuma, tá certo? Então, lembra disso, biblicamente falando, é dom. Há dons de evangelista, mas é uma tarefa, um dever para todos os crentes. Então, se ache nisso, percebeu a facilidade, a desenvoltura nisso, um desejo ardente de estar o tempo todo querendo fazer isso, às vezes o novo convertido é meio assim, né? Então, e aí depois vai esfriando, infelizmente. Mas percebeu que você tem desenvoltura com isso, as pessoas te escutam, então não para, continua, acha outro jeito, continua fazendo e insiste. Por outro lado, você tem dificuldade, a gente vai falar de algumas dificuldades, como vergonha, por exemplo. Tem vergonha de pregar o evangelho? Como é que eu faço para dar a volta nisso? Porque eu tenho o dever de pregar. Eu tenho limitações de tudo, mas eu tenho o dever de pregar, eu tenho que pregar. Então, como é que eu vou achar, dar um nó nisso, uma curva nisso? Vamos falar disso. Diga aí, meu irmão. Sim. Acredito que cada caso precisa ser analisado, mas, por exemplo, uma das coisas que pode fazer isso acontecer, desse esfriamento do dom, é pecado, por exemplo. Né? Pecado oculto, escondido, que a gente não está tratando, isso leva o Espírito de Deus a esfriar realmente. O apóstolo Paulo diz para a gente tomar cuidado em não apagá-lo. Então, o pecado pode fazer isso. Então, os dons que Deus nos dá, eles correm o risco de, sim, esfriarem, a gente desanimar por conta de, por exemplo, o pecado. Não somente isso. Às vezes, lutas muito intensas fazem com que a gente acabe perdendo um pouco o foco também. Entendeu? Então, tem sim algumas situações. O que fazer em todas essas situações? Clamar ao Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor me deu um dom maravilhoso, eu amo o Senhor, eu quero te servir e tudo, mas eu estou enfrentando essa situação, a luta está intensa, está me atrapalhando, me socorre. Ou, Senhor, eu sei que o pecado está me atrapalhando, eu tenho um pecado contra ti e eu não quero deixar que isso continue. Me perdoe, me santifica e tenta abandonar o pecado e continuar. Sim, 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 sim. Ok? Ok, meu irmão? Uhum. Existe o pecado absurdo e existe o absurdo de não considerar o pecado. Então, por menor que ele pareça, não cometa o absurdo de desconsiderá-lo. Não é? Eu tenho na minha casa se você um dia for me visitar, eu vou ficar feliz com isso. No meu escritório, bem na frente da minha janela, onde eu sento para estudar as Escrituras, tem um pedaço de durex, né? E aí ele está colado na minha janela. Se você chegar e não observar bem, você achar que é se você não tiver cuidado, você arranca e joga no lixo, né? Pensando que é algum papel que ficou solto lá. Não é. Olhe mais direitinho, se um dia você for lá. Tem um minúsculo parafuso nele. Minúsculo, muito pequeno. Eu tirei a foto. O parafusinho fica perdido na minha mão. Pequeniníssimo parafuso. Eu preguei no durex e preguei bem na minha janela para servir de lembrança e lição para a minha alma refletir. A casa onde eu morava há uns 2 anos atrás, o portão da garagem dela é enorme. Talvez seja um pouco mais da metade dessa parede e mais alto, que entrava um carro alto lá. Um portão enorme, de ferro, pesado.
E um certo dia, ele abria só até a metade. Não passava da metade. Aí eu voltava, varri, olhei o que era e não sabia o que era. Até que eu tive que olhar com minúcia. Fiquei de joelhos, porque eu sentia que era alguma coisa empancando no chão. Aí eu fiquei de joelhos com uma palha de aço passando na barra de ferro. Até que eu achei o que era. Era esse minúsculo parafuso que se perde na palma da minha mão, atrapalhando um portão enorme de abrir. Isso, para mim, eu até falei para a minha família na época, lição para nós. Olha o tamanhozinho desse pecado, atrapalhando esse portão tão grande de ser útil. Pecado é assim. Não importa o que é, não brinque com ele, não importa o que seja. Não cometa o absurdo de desconsiderar a força do pecado. Por menor que ele pareça ser, por menor que você ache que ele seja, não considere como algo inofensivo. Pode, inclusive, sim, desqualificar um servo do Senhor, esfriar o dom de um servo do Senhor e torná-lo uma pessoa que vai ficar aí lamentando, resmungando a sua desventura. Bom, isso não estava na pauta não, mas que bom que a gente pode falar sobre isso. Sim, isso pode atrapalhar o teu serviço ao Senhor, tá certo? Isso pode, de fato, atrapalhar. Pois bem, então, dito isso, compreendendo isso, pastor Mateus, o tempo está contigo, tá bom? Nem marquei quando eu comecei aqui, certo? Você me ajuda aí. Então, já sei que fomos lembrados que pregar o evangelho é para todo mundo aqui. Mas fomos também lembrados que alguns o Senhor vai facilitar isso. Vai dar o dom e para esse será mais fácil. Os dois têm que fazer, quem tem o dom ou não. A diferença está mais ou menos na parábola do semeador. Lembra? A semente lançada, algumas daquelas sementes vai produzir a 100 por 1. Outros vão produzir 60 por 1. Outros vão produzir 30 por 1. Mas todos vão produzir. Então, um crente que tem um dom em alguma das áreas, ele vai produzir 100 por 1. O que não tem, vai produzir 30 por 1. Mas vai produzir. Vai produzir. É isso que o Senhor espera, que cada um trabalhe conforme o que Ele deu. Não te deu dom para evangelizar? Ok. Mas encare a ordem de evangelizar. A tarefa. Quando chegar lá diante do Senhor, provavelmente quem tinha o dom, 100 por 1. E você 30 por 1. Puxa vida, só fiz isso? Não, meu irmão, mas você não tinha o dom. Você ainda produziu tudo isso? Louvado seja o Senhor. E assim todos iremos louvar o Senhor pelo que produzimos. Amém? É assim que funciona, tá certo? É assim a minha compreensão, tá bom? Agora, se não tem mais questões nessa área específica de compreender que é ordem e que também é o dom, eu queria então começar a migrar para falar um pouco sobre nossos bloqueios, nossas dificuldades em evangelizar. Então vamos lá. Grande problema que alguns crentes não evangelizam. Em alguns casos, em algumas pessoas, falta convicção do evangelho. Em alguns casos é isso. Algumas pessoas não evangelizam porque, apesar de estar na igreja, mas elas ainda têm tanta dúvida sobre o evangelho que ela não tem segurança ou convicção de dizer para outra pessoa, isso aqui resolve. Ela ainda tem tanta dúvida que ela se sente mal em dizer para alguém, olha, isso aqui resolve o teu problema de pecado eternamente, porque ela não tem segurança nem nela, na vida dela. Ela sente que dizer isso é vazio. Então, um primeiro problema é, resolva isso no seu coração, na sua vida. Você realmente descansa no evangelho? Ou você, não, mas eu ainda tenho tal pecado, não sei se eu sou salvo. Será que é isso mesmo? Jesus perdoou esses meus pecados aqui? Volte-se para o evangelho. Então, pregue primeiro o evangelho para você. Pregue o evangelho, conheça o evangelho, ame o evangelho, entenda o evangelho. O evangelho dá real segurança. Se qualquer crente está inseguro sobre o evangelho, alguma falha ocorreu aí na relação de compreensão, talvez faltou o discipulado, ou o discipulado não chegou onde deveria.
Porque, meus irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo verdadeiramente salva pecadores. Verdadeiramente salva, limpa, purifica, santifica pecadores. Salva homens e mulheres, meninos e meninas, adultos, idosos. Salva assassinos, salva traficantes. Salva gente que nunca fez nada de tão ruim na vida, mas é cheio de orgulho por dentro porque acha que é bom. Ele salva gente como você também. O Evangelho verdadeiramente salva pessoas. Então encontre segurança nisso, porque a falta de segurança nisso vai dar dificuldade para evangelizar. O medo, o grande fantasma de quem não tem convicção no Evangelho, ao pensar em pregar, o fantasma é: e se a pessoa me perguntar, tu tem certeza? Eu tenho medo que alguém me pergunte isso, porque eu não vou mentir. E aí se a pessoa me perguntar, rapaz, não estou te dizendo, mas não deu não. Então não faz sentido. Então encare o Evangelho para si, com convicção de que ele é para você. Então algumas pessoas, por falta de convicção, se é o seu caso, a melhor coisa que você faz é ser honesto. A melhor de todas é ser honesto. Ser honesto com você, ser honesto. Eu não estou seguro. Depois seja honesto com alguém que possa lhe ajudar. Normalmente o seu pastor. Ou um irmão mais maduro, procure e diga: irmão, eu preciso de ajuda. Eu entendi que eu não tenho segurança no Evangelho. E eu quero ter. Procure. E depois, tendo compreendido isso, se você for um crente de fato, então vai tratar com Deus: Senhor, me perdoa. Eu não tenho segurança, eu não estou seguro. Mas eu quero ser seguro disso. Então trata com o Senhor. É questão de arrependimento e confissão mesmo. Então, em alguns casos, a falta de convicção. Em alguns outros casos, eu sei que existem, há convicção, mas é uma convicção que ela não transborda. Aquela pessoa que ela sabe para si, ela tem certeza, mas ela não consegue transbordar, levar isso ao outro. E normalmente isso acontece por algum medo ou vergonha. As duas coisas às vezes se misturam. Medo do que vão dizer. Será que vão... Eu não sei, um irmão já disse para mim: pastor, eu não sei o que eu faço se eu entregar um folheto para a pessoa e ela amassasse na minha cara e jogar no chão. Eu tenho medo da minha reação com isso, porque isso acontece, né? Você sabe disso. Quem evangeliza sabe que isso acontece. A pessoa amassar e jogar, não quero saber disso. Então, pastor, eu tenho medo da minha reação. Tenho medo de não reagir bem. Eu tenho medo do vexame que é. O que é que os outros vão dizer? Olha aí, o abestado. Então, há pessoas que têm medo disso. O que fazer diante desse medo ou desta vergonha? Eu creio que o que vai nos ajudar nesse ponto é aquilo que Jesus Cristo respondeu até para os fariseus. Ele disse isso em Mateus 12, 34. Dá uma olhadinha lá, por favor. Mateus 12, 34. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Mas ele não disse isso só para os fariseus, não, viu? Ele disse isso também para os seus discípulos. Em Lucas 6, ele diz a mesma coisa, só que ele diz: o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o homem o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Seja o que for que atrapalhe, medo, vergonha ou outra coisa, é isso que está ocupando o teu coração. É isso que está ocupando o teu coração. O que é que você precisa fazer? Substituir o que está lá. Se você tem um copo com água suja e você quer ter água limpa, você vai precisar
dá um jeito com que a água suja seja lançada fora e a água limpa se estabeleça. Uma das formas de fazer isso é fazer uma infusão de água limpa. Uma mangueira com água limpa e coloca dentro do copo com água suja. A água limpa vai forçar a água suja a sair, até que finalmente vai ficar água limpa. Então o que é que você faz? Seu coração está cheio de medo, insegurança, vergonha, então coloca a mangueira da água do Espírito dentro do teu coração, para encher o teu coração. E aí o coração cheio do Evangelho, de apego ao Evangelho, de afeto pelo Evangelho, de amor ao Senhor do Evangelho, vai transbordar no coração que ama os perdidos, e então vai começar a conseguir colocar para fora. É Jesus que disse isso. Agora, por exemplo, você pode ler Romanos, não me envergonho do Evangelho porque é o poder de Deus. Como me envergonharia do negócio desse? Você pode ler Timóteo, Paulo dizendo para Timóteo, não te envergonhes, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Paulo tratou isso muito com Timóteo, tudo indica que ele tinha alguma timidez profunda que causava problema a ele nessa área de pregação pública do Evangelho. Mas, deixa eu dizer uma coisa para vocês sobre esse texto, essa verdade. Então, pastor Isaías, o que o senhor está dizendo é que se eu ler bem muito a Bíblia, até o meu coração ficar cheio, eu vou arrotar a Bíblia, vou pregar o Evangelho até sem querer? Não é isso. É possível que você leia muito a Bíblia e seu coração não fique cheio dela. Um ateu lê a Bíblia. Alguns ateus leem mais do que alguns crentes. Obviamente eles não leem para crer, mas leem. Leem para tentar achar erro, achar dúvida, gerar dúvida, procurar alguma coisa que eles acham que seja uma contradição, mas lê. Então, encher o coração não é ler bem muito a Bíblia. Eu espero não desestimular de ninguém da leitura bíblica. Leia, 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 leia. Certo? O crente tem que ler a Bíblia muito. Quanto mais, melhor. Mas a leitura bíblica necessariamente não enche o coração de alguém. O que Jesus está dizendo aqui é uma figura de linguagem, né? O coração não tem como... Não enche, não é uma vasilha. Não é uma vasilha, não dá para colocar uma coisa dentro do coração, pegar a Bíblia e colocar lá, encher de palavras, não é isso. O que Jesus está falando com a boca fala do que o coração é cheio, ele está dizendo que aquilo que preenche o teu coração, no sentido de aquilo que te faz feliz no teu coração, aquilo que satisfaz teu coração. Sabe aquela situação onde a gente vive assim, por exemplo, alguém, vamos supor um dia que a gente não está muito bem, aí chegou um irmão, uma irmã, um amigo, e traz uma palavra de conforto e a gente diz assim, puxa, isso preencheu o meu coração. Isso não acontece? Olha, a sua visita preencheu o meu coração, porque a sua visita me fez bem, isso acalentou meu coração. O que Jesus está dizendo é, a sua boca vai sempre falar aquilo que o teu coração se satisfaz. É por isso que o novo convertido, que mal leu um livro da Bíblia, normalmente ele quer evangelizar para todo mundo, porque o seu coração naquele momento está muito satisfeito com a fé, embora ele não conhece a Bíblia. Ele conhece João 3,16, e por ele reproduziria isso para todo mundo que ele encontrar na rua, para a família, porque o coração dele está satisfeito com aquela verdade. Então não é uma questão de vou ler bem muito a Bíblia para eu sair evangelizando. Não necessariamente isso. É se satisfazer com ela. O que significa se satisfazer com uma coisa? Especialmente a palavra de Deus, que nós temos uma natureza velha que não quer. Então é procurar com toda sinceridade ter afeto pelas Escrituras, ter afeto. Buscar as Escrituras afetivamente, afetuosamente. É ter a Bíblia em alto padrão. Sabendo que ela é um livro, mas lembrando que não é um livro qualquer. Dedicando para ela tempo de qualidade, e não aquele tempo vai corrido só para poder
aliviar a consciência de à noite poder dizer assim, já li a Bíblia hoje. Esse tipo de coisa, de ler a Bíblia de qualquer jeito, de ler a Bíblia às pressas, de buscar desse jeito, não gera afeto. Se não gera afeto, o coração não se satisfaz. A consciência religiosa se satisfaz. Algumas escolas dominicais, né, no dia da escola, não sei se com vocês é assim, mas algumas escolas dominicais, quem leu a Bíblia todo dia hoje? Eu. Então, está lá, marcou. E deve ser verdade que leu. Mas sabe que não gerou afeto. Leu às pressas, leu só um versículo, passou o dia correndo, vendo o celular, fazendo isso, aquilo, outro, trabalhando, cuidando das coisas. Aí quando é à noite, para poder, puxa vida, a escola dominical do domingo, vão perguntar, eu não vou ler, peraí, deixa eu ler aqui. Aí lê lá um versículo, para dizer, eu li. E não está mentindo, porque leu. Mas gerou afeto? Não. Então teu coração não vai falar dessa palavra, porque o teu coração não está cheio de afeto por ela. Agora, se você fizer o contrário, se você ler as Escrituras por amor ao Senhor das Escrituras, por gratidão, pelo que ela significa, pelo que ela é, e o teu coração encher de afeto, então quando você sentar na cadeira de um cabeleireiro, você vai dizer, Senhor, essa pessoa precisa do teu Evangelho. E você vai dizer, você é cabeleireiro, né? Profissão antiga. Até Dalila foi cabeleireira, né? O cara vai dizer, quem era? Aí você vai dizer, não sabe não? Cabeleireira boa. Entra na Bíblia, puxa para o Evangelho, entendeu? Porque você está satisfeito com essas coisas. Você olha para as Escrituras com um olhar diferente. Então essa boca vai falar aquilo que o coração está satisfeito, está cheio. Então, eu creio que isso expulsa algumas coisas, medos. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Medo produz tormento. Então, quando você está satisfeito com as Escrituras, você vai ter convicção do que ela fez em ti, e você vai ter aquela segurança de dizer, se fez em mim, se trouxe segurança a esse pecador aqui, pode dar segurança a qualquer um. Se conseguiu salvar esse coração rei aqui, pode salvar qualquer um. E aí você passa a ter essa segurança, e essa vontade, esse desejo, e começa a ver Deus dando ocasiões e oportunidades para isso. Portanto, medo, vergonha do Evangelho nada mais é do que ou falta de convicção, não entendeu direito ainda, ou provavelmente falta desse afeto. A boca fala do que o coração está cheio, está satisfeito com as Escrituras. Não necessariamente ter que lê-la toda. Leia, mas não espere que termine de ler a Bíblia, porque senão você vai se frustrar, mesmo com das confusões, né? Para ler a Bíblia todinha esse ano e continuo tendo dificuldade de pregar. Porque não é essa leitura que vai fazer isso, é afeto. Afeto. Pastor, e se for o meu caso, o que o senhor me diria? Leia o Evangelho de João, devocionalmente. Leia degustando, sentindo o gosto de João apresentando Jesus. Eu acho incrível. Eu acho incrível. John MacArthur conta em um dos seus livros, Nossa Suficiência em Cristo, que um judeu, vivendo nos Estados Unidos, dono de uma clínica de aborto, um dia ouviu o seu programa de rádio, onde ele falou do Evangelho e disse que o Evangelho salva qualquer um, perdoa qualquer pecado. Então esse judeu procurou saber onde era a rádio, foi visitar John MacArthur e disse, ouvi o seu programa e o senhor disse isso daqui, isso é verdade? John MacArthur disse, é verdade. Depois, como é que eu faço? Ele pegou a Bíblia e deu para ele. Leia esse livro aqui, marcou João. E aí, alguns poucos dias depois, o homem o procurou de volta, em lágrimas, dizendo, eu amo Jesus Cristo. Eu amo Jesus Cristo. Ele me salvou. Ele me perdoou. Ele estava deixando a esposa, não deixou, fechou a clínica de aborto, porque ele teve afeto, e ele sentiu o afeto de Jesus. Então é isso que a gente precisa, encher o coração disso, entendeu? Jesus é
a pessoa mais especial de todo o universo. E deixou um livro maravilhoso, deixando isso claro para nós. O crente que não está sentindo isso, precisa perscrutar o seu coração e ver onde está o erro. O erro não está em Jesus, o erro não está nas Escrituras. Alguma coisa está errada no seu coração, mas tem jeito. O Evangelho aperta todos os parafusos que foram frouxos pelo pecado e deixa o crente lá de novo para gozar desse afeto que o Senhor tem. Portanto, enche o seu coração do Evangelho, afeto pelo Evangelho, e então a boca vai falar do que está cheio o coração. Tem gente que sai falando aí, não pode encontrar um torcedor do Ceará que quer dizer que o Fortaleza é melhor, e vice-versa. Já pensou um negócio desse? Por quê? Porque o coração está cheio daquele afeto por aquele clube de futebol. Uma senhora fala da sua receita de bolo, e ela fala para uma e para outra, e a outra também fala, porque aquilo é afetuoso. Então, se nós desenvolvemos afeto pelas Escrituras, o que vai acontecer é isso. A boca fala do que o coração está cheio de afeto. Não tem jeito, não vai conseguir se controlar. Você vai sempre ter Jesus na ponta da língua, tá bom? Então, essas são algumas formas bíblicas que eu entendo que nos ajudam a superar aí as nossas dificuldades com medo, com vergonha, alguma coisa assim. Alguém quer perguntar alguma coisa nessa área específica? Eu estou praticamente indo para o último ponto, que é algumas ideias de evangelismo. Talvez a gente vai precisar parar para ir para esse outro momento. Pode dizer, meu irmão. Sim. Eu gosto de pensar numa vida missional. O que significa isso? Eu preciso acordar pensando em evangelizar alguém, e eu preciso terminar o dia podendo agradecer a Deus e orar por alguém que eu evangelizei. Como isso vai acontecer, eu acho indiferente. Se vai acontecer ocasionalmente, entre aspas, vai acontecer, ou se eu vou criar a situação. Eu acho que as duas questões vão se encontrar no dia. As duas questões dão resposta ao Isso, eu creio que sim. Porque eu estou vivendo para isso, né? Se eu tirar um tempo para fazer isso, ok. Desde que, por exemplo, se eu dissesse, não, hoje, a partir das 3 horas da tarde, eu vou evangelizar. Ótimo, beleza. Vou me focar nisso e vou sair na rua, vou procurar criar ocasiões de evangelismo. Beleza. Mas e se houver uma ocasião às 11 horas da manhã? Você vai dizer, não, eu vou evangelizar hoje só a partir das 3. Então não faz sentido. Né? Ou seja, aquela ocasião que Deus me trouxe, eu vou aproveitar. Porque eu não evangelizo só naquela hora que eu decidi. Eu quero servir ao Evangelho, eu quero viver para isso. No meu trabalho, na minha escola, né, no meu lar. Eu quero estar disposto ao Evangelho. Então, se tem uma hora onde eu vou separar para isso, ok. Mas caso o Senhor diga, mas eu quero que alguém que venha fora desse horário. É porque eu penso ao contrário, eu penso que talvez seja assim, ninguém vai tirar esse tempo. Mas só quer os tempos que é oportuno. Então, é equivocado, né? Por exemplo, que tu Sim. aí dá respaldo. Agora, se pegar o contrário, Entendi o que o irmão está dizendo. Acho que alguém que nunca cria ocasião e sempre espera uma ocasião, talvez vai ter muita dificuldade de evangelizar e talvez vai encontrar nisso um poste para se esconder. Não, senhor, eu estou aqui querendo evangelizar, ninguém vem? O senhor não mandou ninguém para eu... é interessante que os campos aqui dão proteína que tem que ter. Exatamente. Foi Jesus que veio, foi alguém que foi até você, entendeu? Então, assim, Paulo diz a Timóteo, pregue em tempo e fora de tempo. Em toda situação, a toda hora esteja pregando. Né? Então, ter uma vida missional, uma vida que a qualquer momento isso pode acontecer, eu creio que deve ser a expectativa do crente. Penso assim. Ok, então aproveitando aqui a outra pergunta, para fechar.
Tranquilo. Se tem essa opção de desistir, qual o tempo que você pode desistir de alguém que você já investiu bem e ainda ele está disposto a ouvir, mas vamos dizer assim, já tem um ano que semanalmente você está fazendo aquele acompanhamento, que lança os desafios, mostra a deficiência que ele tem, porque não tem Cristo, enfim, você já fez o seu papel e o Espírito Santo não agiu ainda e ele não respondeu ao Espírito Santo, enfim, se tem essa opção de desistir na dele, ou se você já conviveu com essa situação. Já. Eu acho que a opção desistir, ela não existe. Eu acho que o que existe é a opção vou ter que investir menos tempo, mas ainda vou deixar a porta aberta, ainda vou dar uma lembrada. Mas desistir, literalmente, eu acho que não existe. Não é? Eu não consigo ver essa situação, até pensando... Eu acho que eu me expressei mal, porque quando eu digo desistir, não, ele vai ser meu inimigo, não. É assim, ele não é mais o meu foco. Naturalmente que ele vem na minha casa para quê? Poxa, agora eu vi o resultado. Certo. Tá entendendo? É assim, por exemplo, você tem uma pessoa que está evangelizando e você vai lá. Vai um mês, vai 2, vai 3, está com um ano. Mas será que ainda preciso estar... Não aceito. Então não vou mais dar. Eu agora saí do Antônio, vou para o José. O Antônio está lá, esse que eu chamo de desistência. Se o Antônio vem, eu queria renovar os estudos, que bom, então já está mostrando que ele está querendo passar pelo... Eu me habituei a usar há muitos anos um material para evangelizar chamado A História da Esperança. Eu não sei se os irmãos conhecem. Não sei se o pastor Jaime conhece. Não, né? É um material evangelístico muito bom. Eles são 40 lições, 20 do Antigo Testamento e 20 do Novo. Então, a minha esperança, quando eu estou ensinando alguém, eu normalmente começo e então apresento esse material e a pessoa aceitando. Então, normalmente, eu espero chegar até o final daquele material. E, chegando até o final, havendo compreensão e a pessoa vindo a Cristo, então a gente segue para um outro material de discipulado. Mas se chegou ali no final das 40 lições, eu passei por um panorama bíblico geral, e a pessoa não quer avançar dali, então, assim, eu não desisto dela no sentido de não quero mais conversa com ela, e se ela me procurar, eu digo, não, já terminei contigo. Mas a partir dali, eu encontro paz de ir para outra pessoa, e quanto a ela, de deixar a porta aberta. Olha, se você quiser a qualquer momento, ainda tirar mais alguma dúvida, conversar de novo sobre o Evangelho, vou estar à tua disposição. E mantenho, de alguma forma, um contato, mas não é mais intenso como antes. E aí, vou orar por aquela pessoa, é claro, mas eu dei o Evangelho para ela, então procuro migrar para outra. Costumo fazer assim. É uma coisa meio pessoal, até porque você precisa sentir muito da pessoa, né? Por alguns motivos. Nossos olhos humanos, é como se a gente tivesse esse controle, mas quando você olha para o amor de Deus, essa perspectiva, como você diz, nunca desistir. Nunca fechar a porta, né? Pelo menos. Eu estou usando essa expressão porque é a expressão que eu costumo usar mesmo com eles. Olha, que bom, muito obrigado por você ter me ouvido esse tempo todo. Eu vou precisar ensinar outra pessoa, mas a minha porta vai continuar aberta para ti. Então, a minha expectativa é que você viesse a Cristo, porque a gente falou do Evangelho, né? Que você se arrependesse. Tudo. Como não houve, você não me ofende por isso. Mas eu preciso ensinar outras pessoas. Mas se em algum momento você quiser falar ainda mais com isso, a minha porta está aberta. Pode entrar. Então, para a pessoa sentir que há uma liberdade, caso ela sinta um desejo, uma necessidade de vir, né? Que a porta não ficou fechada, não terminei com ela definitivamente. Diga, pastor Mateus, nosso intervalo, né?